Gente, eu queria contar uma história para vocês hoje. Agora vai ser o momento aqui da palavra. Queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência comigo, porque eu estou bastante emocionado aqui hoje. A gente sonha com esse momento aqui das famílias, das crianças. E vendo essa nova geração aqui, a gente fica com essa expectativa de que daqui a pouco eles estão assumindo, né, as responsabilidades, os encargos da igreja. E isso alegra muito meu coração, né? A palavra de Deus, o tempo inteiro, a gente vai vendo a tradição daquilo que Deus fez e daquilo que Deus era sendo transmitida através da família para os seus filhos, né? Dos pais para os filhos. E nós aqui somos uma família só, e nós temos nos preocupado muito e temos esse desejo muito grande no nosso coração de fazer com que essa nova geração, de que essas crianças, já desde pequenas, elas possam ter essa intimidade com o Senhor e que elas se percebam aqui nesse ambiente, nessa igreja, não como uma igreja dos pais ou um lugar que elas são obrigadas a vir. Não é esse o desejo do meu coração e não é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos procurado fazer domingo após domingo, a cada atividade que temos com elas, que elas se percebam participantes da comunidade cristã da Zona Sul como indivíduos, como filhos de Deus, importantes como elas são. E nós temos, então, estado nisso e eu convido a vocês a participar sempre disso conosco. Toda oportunidade que tiver, atividades que tiverem da família, participe, leve seus filhos, se envolva, e eu tenho certeza que isso vai ser bênção para a sua vida. Salmo 145, o salmista vai dar uma declaração tão maravilhosa aqui. Ele vai declarar o seguinte: eu exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, eu bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Esse salmista aqui, ele tinha uma revelação ainda parcial. Esse salmista ainda não tinha vivido algumas coisas muito especiais da parte de Deus. Esse salmista aqui, ele tinha vivido só até a parte onde Deus tinha entregue a terra ao povo judeu. E ali eles então se estabeleceram. Josué dividiu ali as tribos e então dividiu as terras também daquela terra prometida. Esse salmista tinha esse entendimento. E ele já falava aqui que era necessário passar de geração em geração esses grandes feitos, porque foram muitos esses grandes feitos. O Senhor tirou o povo da escravidão do Egito com um braço forte. O Senhor fez o povo passar pelo mar, o Senhor fez o povo pelejar, e o Senhor então levou esse povo até aquele lugar ao qual ele tinha escolhido para dar a Israel, uma terra maravilhosa. Só isso já é motivo para esse salmista falar que ele vai contar para as outras gerações isso tudo o que Deus fez. Só que quando eu hoje observo essa palavra, observo a Bíblia e vejo quão rica ela é e vejo o final, eu consigo agora contemplar a revelação completa. Não tem mais nada de extraordinário que Deus vai fazer que nós não conheçamos ainda através da palavra de Deus. Você tem que se alegrar com isso, irmão. Porque se você se dedicar a estudar essa palavra, tiver vontade de entender o que está escrito, você vai saber tudo. E essa história é tão maravilhosa que fala que Deus, então, com esse desejo de ter uma só família, ele manda um homem para completar esse grande e maravilhoso feito. Eu chamo muitas vezes esse homem, que é o meu querido Jesus, de um homem dos encontros. Jesus, na sua jornada ministerial, ele era um homem de encontros. Jesus não ficava parado. Se você for observar os evangelhos, Jesus andava de um lado para o outro, ele parava um pouquinho, ensinava, e logo em seguida ele andava de novo, e ele entrava no barco de novo, e ele ia para um lugar, e ele sentava numa casa e ensinava, daí a pouco ele levantava e andava de novo, e depois ele ia jantar na casa de alguém, e ele ensinava algo maravilhoso naquele jantar, e acontecia milagres naquele lugar, e ele trazia um ensinamento, e logo em seguida Jesus andava de novo, e Jesus, tão maravilhoso, andou até uma cruz. Por obediência. Não tinha nada que obrigava Jesus. Aquelas pessoas até achavam que estavam obrigando Jesus a carregar aquela cruz. Mas Jesus, todo-poderoso, Filho de Deus, sem pecado, bastava só uma ordem dele, e milhares de anjos vinham socorrê-lo imediatamente.
Mas Jesus, ele tem uma obediência em si mesmo, por causa de um propósito que é revelado para nós agora, que é esse propósito eterno, onde a gente já tem a revelação completa. E qual que foi a grande dificuldade do povo nos encontros com Jesus? Jesus encontrou com o mestre da lei, Jesus encontrou com pessoas que não criam, pessoas que eram de outros povos, que não tinham conhecimento a respeito das grandezas de Israel. E Jesus fazia aquilo que está aí descrito no Antigo Testamento. Ele anunciava os grandes feitos de Deus. Ele falava das maravilhas do reino que o Pai dele já tinha preparado para aqueles que crescem. Olha o dilema de Jesus, porque ele chega para o povo, imagina só, o povo de Israel, depois de todas as lutas que eles tinham passado, eles estavam ali aprisionados, eles estavam ali sobre servis, eles estavam ali sobre o domínio do Império Romano. Eles não estavam livres. O povo de Israel era dominado pelo Império Romano. E aí surge um homem de encontros, de um lado para o outro, fazendo prodígios, e toda hora o povo falava, não é possível, você tem que ser o profeta, você tem que ser o Messias, porque as coisas que você faz, nenhum outro faz, tem que ser você. Mas a ideia deles era, esse homem, Messias, vai vir de novo para libertar Israel. E ele vai ser como Davi, ele vai criar um grande exército, ele vai fazer um grande povo forte e vai expulsar o Império Romano, e aí nós vamos ter Israel de volta. Porque até então aquele povo só tinha a revelação dos grandes feitos de Deus até a terra prometida. E Jesus chega e fala assim, eu tenho algo ainda mais elevado, eu tenho algo ainda maior. Eis que é chegado o reino dos céus. Eis que vos anuncio o reino dos céus. E esse homem de encontros, o meu querido Jesus, ele se encontrava com as pessoas e ele era ousado. Ele falava assim, quem vê a mim, vê o Pai. E o povo se assustava, porque até então o judeu tinha dificuldade de chamar Deus de Pai, porque tamanhos grandes feitos de Deus e tamanha forma que Deus operava no meio deles, eles não tinham essa coragem, essa intimidade de falar, Deus meu, como nós cantamos aqui agora, Deus meu. E agora nós temos esse privilégio, porque agora nós temos a revelação completa. Já entendemos qual foi o propósito desse homem de encontros. Era sensacional os encontros de Jesus. O encontro que eu tive com ele foi sensacional. Foi maravilhoso. Eu tinha algo dentro do meu coração que nada que eu fizesse fazia com que aquele vazio acabasse. Eu tinha atividades muito legais, eu ia para uma festa, eu saía com os meus amigos, a gente conversava, ria, e quando eu chegava em casa, eu deitava na cama e parecia que estava faltando algo ainda que moía por dentro, assim, algo que eu falava, Deus, mas o que falta? Até o dia que eu encontrei com Ele, meu Jesus de encontros. E aí, no momento mais difícil da minha vida, era o momento que eu tinha mais paz, acabou aquela coisa aqui dentro, acabou aquele vazio, aquela dificuldade. E o que é mais legal, em todos os encontros, onde Jesus operou coisas maravilhosas, eu não vejo Ele questionando a vida de ninguém. Evangelho de João, capítulo 8, Jesus encontra com uma mulher prostituta. Ele está ali, tranquilo, ensinando, e eles trazem para ele uma mulher que tinha sido pega em adultério. Até então, um pecado, conforme a lei, digno de apedrejamento, de morte. E ele vai e sobe o degrau mais uma vez. Ele chega para aqueles aos quais o acusavam e diz para eles, se você não fez nada de errado, se você também não pecou, você tem autoridade, joga a pedra. Mas aquela pessoa que foi pega em adultério, ele falou para ela, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Se fosse hoje, eu fico imaginando a gente levando para a sala do gabinete, alguns, perguntando detalhes, como que foi isso? Aonde que foi? Como que você foi seduzida dessa maneira? Como é que você se deixou levar para esse lugar? Não. O meu Jesus falou para ela assim, vai, muda de vida. Agora que você teve um encontro comigo,
Muda de vida. Outro encontro maravilhoso de Jesus foi com Zaqueu. Zaqueu ficou sabendo que Jesus passaria por um lugar. Isso está em Lucas capítulo 19. E Zaqueu era de baixa estatura, conforme a Bíblia relata. E Zaqueu, então, subiu numa árvore, difícil de subir, inclusive. E tamanha graça e maravilhoso poder que estava sobre Jesus, que a Bíblia não relata que até então ele teve um encontro com Zaqueu. Fala que Zaqueu, inclusive, estava com curiosidade de saber quem era Jesus. E Jesus, quando passa, tem um detalhezinho muito interessante que toca lá no fundo do meu coração. Jesus fala assim: Zaqueu, desce. Chamou Zaqueu pelo nome. Ah, que coisa maravilhosa. Você sabia que Deus e Jesus te conhecem pelo nome de forma individual? Nesse grande plano que a gente tem a revelação completa agora, Deus te conhece de forma individual. Sabe quem é você? Chama você pelo nome. Olha que coisa maravilhosa. Foi mais uma das coisas que me deixou assim maravilhado, quando eu tive esse entendimento que o Senhor me conhecia pelo nome. Ele falava comigo. Oh, coisa maravilhosa. Como Pedro leu para a gente aqui lá no texto de Hebreus, capítulo 19, capítulo 10, versículo 19. Nós podemos entrar na presença de Deus. Mas imagina como é que seria tão ruim você ter esse privilégio de chegar na presença de Deus, mas como uma pessoa estranha. Eu recebi algo agora muito importante. Eu recebi algo agora, uma permissão maravilhosa. Mas aí, quando eu chego com essa permissão maravilhosa diante daquela pessoa, ela não me conhece. É quase como quando a gente recebe um convite que um amigo te convidou para ir no lugar. Mas você vai até com honra, porque aquele amigo é muito próximo do dono da festa. E ele te convida para ir naquele lugar e você chega todo feliz naquela festa maravilhosa. Só que aí você não conhece o dono da festa, você vai cumprimentar ele, ele olha para você: quem é você? Não sei seu nome, não sei quem você é. Por que você está na minha festa? Aí você tem que explicar que alguém te convidou, que é um amigo dele. Aí, depois de um bom tempo, as coisas se esclarecem. Agora, na presença do Senhor, não. Quando você tem esse entendimento que você pode entrar na presença do Senhor com ousadia, Ele te recebe te chamando pelo nome. Que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Jesus de encontros. Esse é o nosso Jesus que nos dá esse privilégio de estar na presença dEle, de viver com Ele, de ter relacionamento com Ele. Isso é maravilhoso demais. E aí ele então chama Zaqueu, e Zaqueu prontamente desce e leva ele para casa. E ali, quando Zaqueu está com ele em casa, acontece mais uma daquelas coisas maravilhosas, aonde Zaqueu, depois de um tempo de ter se relacionado com Jesus, entende tudo. Ele para ali tudo que está acontecendo e fala com o Senhor: Senhor, eu me arrependo. E hoje eu decido dar parte do que eu tenho para os pobres, para outros. Eu dedico agora, ó Pai, seu Deus, um tempo a pensar naquelas pessoas que eu fiz alguma coisa de errado e eu vou restituí-las. E aí Jesus para tudo e fala assim: calma, calma, calma. Nessa casa hoje houve salvação. Olha que coisa maravilhosa. Mais um encontro do meu Deus. Agora tem um encontro que ele é tão especial que ele acontece em dois momentos onde eles explicam isso e é difícil para o pessoal entender. Acontece isso no Evangelho de João, capítulo 6, e depois acontece isso na ministração da ceia também. Nós, até então, se não tivéssemos a revelação completa, se o nosso Senhor já não tivesse ressuscitado, estaríamos como aqueles discípulos e como aquelas pessoas que escutaram isso da boca de Jesus. O meu corpo é dado por vós. Quem nunca escutou isso, hein? Na igreja católica, na igreja evangélica, todas as ministrações de ceia. O meu corpo é dado por vós, e o meu sangue é capaz de purificar pecados. Façamos isso em memória dele. Quem nunca escutou isso? Agora eu queria que vocês pensassem comigo para a gente trazer para uma realidade, para a gente ter algumas atitudes para a nossa vida hoje. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, quando isso acontece, as pessoas ficam horrorizadas, porque o judeu até então não comia nada sacrificado. A comida do judeu era toda
separada, toda muito bem trabalhada, e ele fala que agora alguém vai comer da carne do outro. Jesus ficou doido. Eu vou comer da carne dele. Eles não tinham entendimento ainda para ouvir aquilo. Jesus ainda assemelha essa coisa com relação ao maná que descia do céu. Ele falava que aquele maná ele apodrecia, você tinha que comer no mesmo dia. Agora esse não, ele era o próprio pão vivo que desceu do céu. E se era vivo, não estragava. Aleluia! Glória a Jesus! Mas eu fico assim, olhando para os discípulos ali totalmente perdidos diante de tão grande revelação da parte de Deus, que é muitas vezes a que a gente vive aqui aos domingos, quando é ministrado alguma coisa a respeito da palavra que a gente ainda não tem conhecimento, a gente fica maravilhado e fala assim, como é que eu não pensei nisso ainda? Como é que eu ainda não experimentei isso? Os discípulos ali na hora da ceia, Jesus fala a mesma coisa. Vocês terão seus pecados purificados. Vocês vão ser um comigo, comendo do meu pão, e esse pão é a minha própria carne, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu, e o meu sangue vai purificar todo o pecado. Os discípulos, eu acredito que continuaram sem entender nada. Talvez até agora, esse momento, você também não tenha entendido, e não está errado, não. Nós precisamos de um entendimento divino, de uma revelação da parte de Deus que está na Escritura, que fala para nós que aquilo que Jesus estava falando ia se realizar completamente aquele momento maravilhoso onde ele ia ressuscitar. Porque até então ele tinha caminhado para aquela cruz de forma obediente. Efésios capítulo 2. Efésios não, Filipenses. Efésios 2, 5. Filipenses. Vocês também ficam me confundindo, né? Eu falei Filipenses, vocês ficam falando Efésios. É Filipenses, gente. Todo mundo já abriu? 2, 5. Se fosse de 1 a 4, o Alex ia ler para a gente, mas é de 2, 5. O Alex fala de cor de 1 a 4. Ele fala assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí entra a gente aqui na sequência. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus! Que bom que a revelação está completa! Que bom que a gente já entendeu tudo! Que bom que o Senhor mandou o Espírito Santo para nós, que nos ensina a verdade. Ele é a própria verdade, e agora nós temos entendimento dessa grandiosidade a nós concedida, a mim e a você. Nós não paramos ali naquele momento, os perplexos, ceando com Jesus, e ele falando que aquele pão era o corpo dele, e que aquele cálice era o sangue. Jesus estava vivo na frente daqueles apóstolos, e eles ali pensando, como que pode ser um pedaço de pão virar o corpo do meu Senhor? Como é que pode o sangue dele, sendo que ele está aqui vivo diante da gente? Mas em obediência, conforme essa palavra, logo em seguida Jesus caminha de forma obediente, como ovelha muda levada ao matadouro. E ele chega àquele lugar e se deixa morrer, porque ninguém poderia tirar a vida do Senhor Jesus, porque ele não tinha pecado. E a palavra fala que a única forma que tem de perdermos a vida é o pecado. Se ele não tem pecado, não tem morte. Não tem pecado, não tem morte. Mas se tem a obediência a um plano, existe uma vida eterna preparada para mim e para você. E diante disso tudo, agora que você tem essa revelação, você não tem outra opção a não ser se enquadrar aqui como o meu amigo salmista no Salmo 145 e também Asaf no Salmo 78. Asaf fala a mesma coisa.
Vocês estão rebeldes, vocês estão um pouco longe do Senhor, mas nós não cansaremos e anunciaremos às novas gerações os grandes feitos de Deus. Então, essa história que eu queria falar para vocês hoje é essa. O Senhor Jesus, um homem de encontros, preparou essa manhã para você, mais uma vez, como Ele tem feito aqui todos os domingos. A gente, há poucos dias aqui, estudou Efésios, e a gente entendeu essa nova realidade nossa, como filhos de Deus. Romanos capítulo 6 fala isso. Quando nós entendemos esse batismo, que nós descemos aquelas águas, nos identificamos com Cristo na sua morte. Mas quando também saímos dessas águas, continuamos identificados com Ele para a nova vida em Cristo. Então nós temos o grande plano agora. E nós aqui como igreja temos anunciado agora não só os grandes feitos do Senhor no passado, mas nós temos procurado aqui com muita diligência, com muito amor, com muito carinho, anunciar o plano completo. E para todas essas crianças nós temos nos dedicado a mostrar para elas que o nosso Jesus ressuscitou, entregou a sua vida, mas que hoje Ele vive. E a partir do momento que Ele vive, cada um de nós também podemos ter essa vida nele. Agora, esse é só o começo, né? É aquilo que dá aquela aguinha na boca. E aí depois nós vamos ter o resto da revelação completa nas cartas de Paulo, nas orientações que ele dá aos irmãos aqui, em Timóteo, Tito. Depois nós vamos ter o autor de Hebreus trazendo para nós que temos esse sacerdote agora num lugar tão especial. Então, o meu convite para você é esse. Eu queria que você hoje soubesse da revelação completa e maravilhosa. Aquele reino que Jesus falou ali no comecinho do Evangelho de João, ele já está inaugurado. O nosso Senhor já entrou lá e está nos esperando. Aleluia! Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor inaugurou, porque o Senhor foi santo até o último segundo, porque o Senhor não pecou, porque o Senhor nos amou de tal maneira que aqueles encontros e os encontros que o Senhor tem feito conosco, ó Pai, sempre tem nos levado, Pai, para uma nova vida, para um novo momento. Oh, Deus, que coisa maravilhosa. Nos ajuda, Senhor, a usufruir desses momentos, aonde podemos estar com o Senhor aprendendo, aonde o Senhor não nos julga, muito pelo contrário, o Senhor muitas vezes até nos disciplina, mas só disciplina aquele Pai que ama. E o Senhor nos encoraja, nos fortalece e nos coloca numa nova etapa. Oh, Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Obrigado por essa revelação completa, Jesus. Obrigado porque o Senhor completou o plano e amplificou demais, demais, demais. Eu fico pensando nos nossos antepassados judeus, né? Viveram naquela esperança e chegaram numa terra física, uma terra maravilhosa, porque Deus prometeu que ela era maravilhosa. Ela manava leite e mel. Mas o Senhor falou que para nós tem coisa ainda melhor. Aleluia. O Senhor falou para nós que tem uma nova Jerusalém e que Ele vai estar com a gente o tempo inteiro. Não tem mais aquela de só o sacerdote, não tem aquela de fazer o tabernáculo para a presença dele estar ali. Não. Ele está conosco. Ele está com você aí agora. Basta você crer. E se você nessa manhã ainda não entendeu isso completamente, eu não tinha entendido, não saia daqui sem procurar alguns dos nossos pastores, sem falar comigo. Não saia daqui. Se isso está ardendo no seu coração e você quer conhecer mais sobre esse plano completo, tem muita coisa aqui, viu? Paulo fala que ele deu dons para nós, como nós oramos aqui, para as meninas que batizaram. Tem dons para a gente servir no corpo. Tem coisa demais para você aprender nessa palavra aqui. Tem um jeito de andar aqui que agrada o Senhor. Eu quero. E eu queria que você também andasse comigo dessa forma. Amém? Vamos orar. Senhor, quero te agradecer por essa manhã. Obrigado porque nós já temos o plano agora completo. Não falta parte nenhuma. Só falta uma coisa maravilhosa que vai acontecer. O Senhor vai vir nos buscar. E venha. Eu quero que o Senhor venha. Vem, Senhor, nos buscar. Porque vai ser maravilhoso demais.
Vai ser maravilhoso demais, Senhor, ver tudo se concretizando assim na íntegra. O Senhor descendo, Pai, seu Deus dos céus, as trombetas soando, e nós encontrando com o Senhor. E a gente olhando para a palavra e falando assim, nossa, que coisa maravilhosa. Agora nós vamos para Ele, a noiva pura, santa, linda, maravilhosa, se encontrando ali com o seu noivo. Oh, que coisa gloriosa. Nos fortalece aqui, Senhor, como parte do corpo do Senhor, espalhado pela terra, como ministério, a sermos cada vez mais intencionais, Senhor Deus, na vida dessas novas gerações, Senhor, na vida dessas crianças e nas nossas próprias vidas também, para que aonde nós cheguemos, ó Pai, o Senhor também chegue junto de nós. Em nome de Jesus. Amém?